porque ali no artigo 18 da Lei Maria da Penha, a gente tem 5 tipos de violência, né? Moral, psicológica, a física, sexual e a patrimonial. Então, muito é falado de violência física, daquela que a gente vê na pele, né? Onde a pessoa é agredida. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E hoje vamos falar com a doutora, né, advogada Cassiana Calomeno, né, sobre 2 tipos de violência doméstica que ainda são poucos compreendidos: a violência psicológica e patrimonial. Você vai entender como identificar esses abusos, o que diz a Lei Maria da Penha, como buscar ajuda e quais provas podem ser usadas nesse processo. Então, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam ficar bem informadas, né? Que informação salva vidas. Olá, doutora, tudo bem com você? Vou chamar de você. É claro, tudo bem? Tudo Fica bem. Quem é a tranquilo. doutora Cassiana? Pode ficar à vontade, se apresente para o nosso público aqui. Tá certo. Eu sou advogada civilista, sou pesquisadora sênior da Universidade Federal do Paraná, sou professora particular em Direito, tenho mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia pelo Unibrasil, tenho alguns artigos escritos, tenho uma vasta produção científica, tenho escrito aí alguns livros também, Direitos Autorais, Direitos de Tecnologia, e Bacana. também estou lançando o meu podcast agora, que é o Julgar Pode, e o primeiro episódio vai sair sexta-feira. E, inclusive, eu deixo aqui meu agradecimento pelo convite. Anselmo, estou muito feliz de estar aqui para poder falar de um tema tão importante e que cada vez se torna, tem sido falado muito pouco, né? Mas tem se tornado cada vez mais importante falar sobre isso realmente, como você falou, para a gente poder auxiliar outras pessoas e que outras pessoas entendam o que realmente é e como procurar ajuda, né? Eu acho que isso é o mais importante. Se a gente ajudar outras pessoas, o nosso trabalho já está feito. Doutora, quais são as principais diferenças entre a violência doméstica psicológica e a patrimonial? Bom, eu escolhi até essa temática de falar sobre a violência psicológica e patrimonial, porque ali no artigo 18 da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, a gente tem 5 tipos de violência, né? Moral, psicológica, a física, sexual e a patrimonial. Então, muito é falado de violência física, daquela que a gente vê na pele, né? Onde a pessoa é agredida. Isso. E aí, quando você sofre algum tipo de violência que não é aquela que fica marcada na pele, as pessoas nem imaginam que seja uma violência ou a gravidade disso. Mas a violência psicológica, ela é a mais, assim, a que mais acontece, de fato, no dia a dia, né? Então, quando você tem um abalo psicológico, quando te abala mentalmente, isso é assim muito gravoso, né? E a violência patrimonial, ela nada mais é do que você ali perder a tua autonomia financeira, né? Ali por parte do teu ex-cônjuge ou, né, atual cônjuge, que depois vai vir a ser esse, mas você perde a tua independência financeira. Então, a principal diferença que eu acho que é importante a gente conceituar o que é a violência psicológica e o que é a patrimonial. A violência psicológica é aquele abalo psicológico, onde você sofre agressões ali verbalmente, onde o teu companheiro, cônjuge, seu marido tenta te colocar para baixo, te xinga, né? Então, e a patrimonial, como a gente como já diz o nome, é quando a gente tem essa redução de bens aí, né? Então, a pessoa de forma aí até eu gosto de dizer que a violência psicológica ela é atrelada ali à patrimonial, né? Porque quando você tem essa violência patrimonial de retenção de bens, de subtração, destruição dos seus bens, ela parte de uma violência psicológica, né? Então, usa o cartão de débito, de crédito da pessoa sem autorização, passa o carro para o nome, destrói um celular, né? Então, tudo isso é gerado também a partir de uma violência psicológica. E acho que a grande diferença é essa, né? Quando você tem um abalo psicológico, aí seria violência psicológica, e quando você tem uma redução ou deteriorização ali do teu bem, é a patrimonial. E não deixa de ser uma violência tão, assim, apesar da física, né, deixar marcas, mas a psicológica talvez deixe até mais, né? Se torna invisível para muitas pessoas, mas para quem está sofrendo aquela violência é bem mais forte, né? Com certeza, porque, assim, em realidade, a violência psicológica, ela traz, assim, desgastes emocionais, mas ela também acaba rompendo aí essa questão da violência moral, a violência sexual, a patrimonial, porque tudo é a partir da violência psicológica, né? Então, acaba deixando lastros aí
durante a vida toda, porque isso torna uma depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico, traumas em geral. Então, é muito importante falar sobre isso para entender que realmente, às vezes as pessoas, muitos homens na realidade, né, acreditam que o xingamento ou diminuir a mulher, enfim, colocar o papel da mulher como inferior, não é uma violência, né? Eu só falei aquilo, mas não quis dizer isso. Quando na realidade é assim, né? Porque aquilo vai trazer um abalo psicológico, vai trazer um rompimento da mulher com a própria identidade dela. Agora, doutora, muitas vezes a violência patrimonial ela passa despercebida, né? Como identificar esse tipo de abuso? Passa despercebido completamente, porque eu tive uma cliente até que o ex-marido dela, quando eles, enfim, romperam ali a relação, ele ficou com alguns bens, né? Ficou com o carro, que era dela, não quis devolver, aí ele quebrou o celular dela, e ela não tinha o entendimento de que isso seria uma violência patrimonial. E né? Então, no caso ali, a gente conseguiu judicialmente fazer o requerimento de devolução desses bens, e a gente conseguiu. Então, é difícil identificar isso, e as pessoas não têm o conhecimento do que está acontecendo e que isso é uma violência patrimonial. Então, nesse caso, esse foi um dos casos, assim, dos diversos que tem, né? Porque, inclusive, até nessa questão de separação de bens, né? Acaba que o homem acaba ficando com boa parte ali dos bens e acaba não dividindo com a mulher, ou ainda ficando com alguma coisa que é dela, enfim. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta a fazer, pode colocar aqui na nossa live, né? Deixar um comentário, enfim, que a gente passa aqui para a doutora. Agora, doutora Cassiana, a Lei Maria da Penha também ela protege esses tipos de violência ou não? E quais são os mecanismos legais disponíveis para a vítima? Certo, não, com certeza. A Lei Maria da Penha é uma lei de 2006 e já vem trazendo com ela aí todo um rol taxativo, como eu falei, dos tipos de violência. Então, a mulher pode sim ser socorrida pela lei. Existem aí medidas protetivas de urgência que podem ser feitas. A mulher que está em situação ali iminente de um risco atual iminente, pode sim procurar a polícia. A Lei Maria da Penha oferece ali um botão do pânico, né, que é onde a mulher pode utilizar para que não haja o descumprimento, né, da medida protetiva, que não haja proximidade do agressor. Então, é uma lei assim que também traz assistência judiciária gratuita. Então, a mulher que está ali, enfim, sendo a vítima, ela tem a ajuda, o auxílio do governo para que não pague custas processuais e que torne o processo efetivo, né? Que ela consiga, de fato, entrar com a medida protetiva, com o processo criminal. A mulher também tem a garantia de ter a dissolução ali, ou, enfim, o divórcio, né? Feito, lógico, na hora que a mulher já procura a polícia, ela já consegue fazer o requerimento da medida protetiva e pedir a separação, então isso também já é garantido, tanto se for união estável ou casamento, né? Ela também pode ser acolhida por uma equipe multidisciplinar, que vai ser nomeada pelo juiz. Tem a Casa da Mulher Brasileira, que é onde a mulher vai ter auxílio, ela vai ter uma moradia. Então, a lei ampara bastante essas mulheres, assim, em situação de risco, né? E a lei, ela é muito importante, fundamental, e ela vem sido, assim, muito efetiva, né, no papel aí de auxílio mesmo, de apoio da mulher, porque esse acesso à proteção é garantido, é uma segurança jurídica para a mulher e é de suma importância, né, porque a mulher, quando ela sai de casa, muitas vezes, exatamente isso que acontece, ela é mandada embora de casa, muitas vezes numa situação, assim, física, debilitada, e ela precisa de um suporte, né? Então a lei vem, e o detalhe é que a gente tem uma questão jurídica dos diplomas legais, que é a efetividade da lei. Muitas vezes a lei traz consigo muitas garantias e ela não é feita, né? Não é assegurada. No entanto, a Lei Maria da Penha, ela tem uma efetividade e uma eficácia muito grande. Então, realmente acontece, a mulher, ela tem esse amparo, tanto da polícia quanto do judiciário. Então, é muito bom e é importante que isso continue sendo feito, né? Que continue sendo garantido. E tanto a violência psicológica quanto a patrimonial, elas nem sempre deixam marcas visíveis, né? Como
conseguir provas, né, para denunciar essa violência? Eu acho que essa é a dúvida maior, assim, até quando o cliente chega para nós, a gente... O meu cachorro latindo, não dá para ouvir, né? Sim. A reunião de provas, né, é muito importante. A vítima, ela não sabe como fazer isso, de que forma fazer isso, mas a gente tem o papel ali do depoimento da vítima como suma importância. Então, o que a vítima diz é levado em consideração, tem sim a sua consideração durante o processo, porque muitas vezes é muito difícil, até a violência sexual, né? É muito difícil você demonstrar que ocorreu. Então, às vezes a mulher é agredida até na relação sexual, então não deixa, às vezes, marcas na pele e tudo mais, mas a mulher sofreu. Então, o depoimento dela é muito importante. Além disso, conversas de WhatsApp, vídeos, tudo que você conseguiu provar, de chamar testemunhas também, vizinhos, outras pessoas. O laudo psicológico, ele é feito também judicialmente, o que nos ajuda, nos auxilia muito durante o processo, né? Demonstrando aí enfim, quais foram as consequências dessa violência doméstica contra a mulher, né? Então, e lógico que essas provas digitais são importantíssimas, porque são elas que nos ajudam, né? Então, mas como eu falei, eu acho que o judiciário tem esse entendimento jurisprudencial aí de que realmente o depoimento da vítima é levado em consideração como a maior prova, vamos dizer, do processo de comprovação de que houve o delito. Agora, como a mulher deve fazer, assim, qual o passo a passo ao perceber que está sendo vítima desse tipo de violência? O primeiro passo para ela identificar, porque eu acho assim, a mulher, ela, na realidade, ela sabe pelo que ela está passando, pelo que ela está vivendo, e ela já consegue identificar isso. Só que é difícil a gente aceitar que está passando por aquele momento, e aí a mulher não quer relatar isso para outras pessoas porque acredita ser a culpada, né? Então, tem toda uma questão psicológica, mas quando ela decide tomar uma posição, ou quando ela é agredida fisicamente, e aí precisa tomar uma atitude de pronto, sumariamente procurar, acho que a polícia, né? Se não for o caso, for uma violência psicológica, procurar um psicólogo, um psiquiatra, conversar sobre isso, conversar com uma rede de apoio e procurar um advogado. O advogado vai saber o que fazer, vai saber como orientá-la, né? De que forma ela pode ingressar com uma ação judicial, o que pode ser feito no caso a caso, né? Então, dependendo do caso, quais são as provas, o que ela tem de prova. Mas eu acho que sumariamente ali procurar a polícia é de suma importância. Como família, amigos ou vizinhos pode ajudar nessas situações sem colocar a vítima em risco? Pois é difícil você ter ajuda nesse momento, porque muitas pessoas é aquela coisa, né? Briga de marido e mulher não se mede a colher. Então, Verdade. ninguém quer ajudar, ninguém quer auxiliar. É muito difícil, assim, ter testemunhas. Geralmente são informantes no processo, assim, familiares. Então, são pessoas que conseguem auxiliar. Mas é muito difícil, porque as pessoas não querem participar. As pessoas não querem ajudar, as pessoas não querem se meter. Porque tem medo de, porventura, uma retaliação, tem medo de enfim, o agressor aí, né, tornar a coisa pessoal para a pessoa. Então, acaba tendo essa grande problemática, mas muitas vezes tem muita gente que consegue auxiliar, tem muita gente que às vezes até os vizinhos, amigos se solidarizam e conseguem ajudar. E realmente a gente sabe que a gente acaba tendo medo, né? Eu também, no meu caso, como vizinha, eu também teria um certo receio de auxiliar, porque a gente não sabe quem é a outra pessoa, ou sabe quem é, justamente por isso não vai querer ajudar, mas é difícil. Isso é uma situação assim bem frágil, né? Porque você não sabe muito como. Até eu acho que a pessoa quer ajudar, mas fica com o pé atrás, né? Então, podendo pegar outras pessoas, família, acho que geralmente topa, né? E acaba ajudando bastante no processo como testemunha. Quais são os principais desafios jurídicos enfrentados hoje no combate a esses tipos de violência doméstica? Pois é. O judiciário, ele enfrenta diversas problemáticas, né, para a efetividade dos direitos. Então, para você evitar, eu acho que é uma questão mais da sociedade do que do próprio judiciário, porque a garantia da lei, ela é feita. Pode ser que o judiciário demore, mas ela é feita, a justiça é feita.
Nem sempre, mas é a ideia, né, do judiciário. E eu acho que é uma questão mais da sociedade, é uma questão mais de educação, né, da sociedade, de se reeducar, dos homens se sentirem sensibilizados com a causa. A gente também tem aí o suporte de que o agressor ele vai participar enfim, eu acho que vai depender do estado, não sei como é que é aí, mas aqui a gente tem algumas aulas assim que ele participa para entender o que é violência, né, para evitá-la, para que haja um conhecimento por parte do homem para desconstituir esse machismo, para desconstituir essa violência. Então, a sociedade também tem que abrir a mente para isso, entender o que é uma questão, sim, social, é uma questão educacional também. Então, nas escolas, aprender a respeitar homens e mulheres e de como, enfim, como o abalo psicológico acaba transformando de uma forma muito negativa a vida da mulher, né? E a sociedade tem que começar realmente a repensar isso, a entender que a mulher ela não quer ser superior ao homem, né? O feminismo ele não prega isso, ele não prega a superioridade, ela quer igualdade, ela quer isonomia dos direitos, né? Então, e ser respeitado, porque eu acho que é o mínimo. Quando você tem um feminicídio, você tem o quê? Um crime que é realizado por conta do fato de ser mulher, por causa de um gênero, né? Então, é a sociedade mesmo que demanda desse conhecimento aí e de repensar essa questão, né? E a Fabiana quer deixar bem claro que aqui em casa não acontece violência doméstica, nem de nenhum jeito. É minha esposa, mas ela está perguntando aqui. Tem como identificar que a pessoa sabe que a outra pessoa está sofrendo pressão psicológica só de ver? Olha, eu acho que assim, em muitos casos sim, em muitos casos não. Quando já está um estágio mais avançado, você consegue identificar pelo rosto da pessoa, pelo que o outro ali, o agressor fala, né? Então, é aquela coisa para a pessoa não usar roupa curta, é para a pessoa não sair, aí não deixar a mulher beber, e aí acaba xingando a mulher, sendo grosseiro com a mulher. Então, algumas coisas você consegue identificar. E assim, eu acho que a própria depressão, a ansiedade que a mulher sofre, ela não quer sair. Então, acho que os amigos assim mais próximos acabam tendo essa visão ali do que a mulher está passando. Mas a violência psicológica ela é bem difícil, porque essa manipulação acaba que a mulher aceita e ela acha que errada é ela se culpa muito, né? Então ela não acaba até não exteriorizando isso por acreditar que a culpa é dela, né? Do que ela tá vivendo. Não, ele tá sendo assim comigo porque eu fui dessa forma com ele. Ou não, ele tem razão. Então é difícil realmente verificar. Mas é bom sempre conversar no menor sinal que você veja de uma mulher passando. A sororidade feminina é muito importante. Assim, eu tento ouvir todas as minhas amigas, pessoas próximas. Eu já vi casos até em balada, bares, assim, de homens agindo dessa forma, né? Principalmente quando envolve drogas ou quando envolve álcool. E aí isso acaba sendo de uma forma maior, né? Então, às vezes você consegue verificar, às vezes não, mas mesmo no menor sinal é importante conversar, orientar, se você puder ajudar e falar, não, olha, procura um advogado, procura um psicólogo, porque aí a gente consegue tornar a consequência disso menor, né? Há casos em que a mulher denuncia e depois volta atrás, ou enfim, não pode? Muito, muito. Acontece Não muito. deveria, né? Olha, não deveria, mas é aquilo que a gente fala. Como a manipulação ela é muito grande, às vezes a mulher acaba se culpando. Ela até tem essa conduta de lá, enfim, fazer a denúncia e acreditar que aquilo vai para frente, aí depois o agressor ele vem, ele conversa, ele manipula, porque o abalo psicológico ele vem dessa manipulação, então a mulher acaba caindo novamente. E aí o que acontece? O processo você consegue desistir ali até da medida protetiva, do processo até a denúncia do Ministério Público. Após a denúncia do Ministério Público, não existe mais a desistência do processo, né? Então, esse é o momento que oportuniza a mulher de eventualmente desistir desse processo e acaba acontecendo sim e com muita frequência. E assim, eu sinto muito que isso aconteça, mas as mulheres acreditam que na mudança, né? Às vezes pode acontecer sim do homem, porventura, mudar, né? Mas não é, não é a regra, né? Há casos também de homem que sofre esse tipo de violência e, enfim, como é?
Uhum. Na verdade, eu sou advogada civilista, então, assim, com ênfase mais em imobiliário e família. Mas, no direito criminal, eu sempre gostei de atuar na violência doméstica, porque acaba assim, sendo correlata ao direito de família, porque os divórcios acabam resultando aí de uma violência doméstica, né? Uhum. E geralmente são mulheres. Mas já peguei alguns casos, sim, de que a mulher violentou, né? Mas é muito baixo, assim. É. Foi, assim, 2 casos. E, querendo ou não, biologicamente falando, o homem é muito mais forte do que a mulher. E a mulher, em regra, ela não vai... Não que não exista, né? Mas é geralmente o homem justamente por conta desse machismo que eu relatei, né? Doutora, já chegamos ao final da nossa live, né? Foi bem rápida, mas eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, divulgar suas redes sociais, projetos novos, pode ficar à vontade. Claro, eu só queria falar aqui da possibilidade de indenização dessa mulher que sofre violência doméstica, só para a gente Boa. fechar. A gente não conseguiu exaurir a temática, foi uma live mais rápida, mas acho que a gente conseguiu falar bastante coisa legal, né, para Uhum. conhecimento das mulheres. O processo de indenização, ele se dá por conta dessas consequências, então a mulher acaba tendo que parar a sua vida, parar trabalho, mudar de casa. E aí a gente tem essas consequências da violência doméstica, seja ela qual for um dos 5 tipos, né? E aí a gente tem Uhum. essa possibilidade sim de ingressar com uma ação de indenizatória, justamente por essa questão de abalo psicológico. Às vezes a mulher os danos físicos, né, patrimoniais, moral, que é aquela coisa de você ser difamada, ser injuriada, caluniada. Isso, quando afeta a sua honra, também é uma violência, que é a violência Uhum. moral. Então, Sim. tudo isso pode partir para uma ação indenizatória. Então, a mulher também tem essa possibilidade de ingressar com essa ação para ter aí essa restituição desse dano aí causado. E eu agradeço muito novamente pela oportunidade de estar aqui conversando Imagina. com você. Essa é uma temática muito sensível e muito importante. O papel da mulher na sociedade deve ser discutido, os direitos das mulheres. Lembrando que eu não estou aqui como advogada só de Uhum. mulheres, eu advogo para as duas partes, mas essa é uma temática que precisa ser falada, precisa ser protegida, precisa de uma segurança jurídica. Fico feliz por poder discutir isso, discutir a Lei Maria da Penha e ter a proteção das mulheres, e que a sociedade possa cada vez ser mais aberta para falar sobre isso, para tratar dessa temática e que os direitos sejam de fato garantidos e efetivados, que a mulher consiga viver no seu dia a dia sem nenhuma violência, sem nenhum risco, que nenhuma mulher mais possa sofrer violência ou que acabe por fim falecendo, que isso acontece muito. Sim. Infelizmente, por ser mulher, a gente passa diariamente por vários tipos de violência sexual. Então, eu estou feliz e fico feliz em poder discutir isso e trazer isso para outras mulheres, e que nós, mulheres e homens também, existem muitos homens que entendem, compreendem isso e que conseguem proteger as mulheres, e é uma honra poder discutir isso e falar até nas minhas redes sociais. A minha rede social é Calomeno Advocacia e arroba Cassiana Calomeno, em qualquer rede social, Facebook, Instagram. Lá eu também faço uns videozinhos, tem meu podcast que é o Julgar Pode, que está começando agora. Então, lá a gente vai falar sobre várias coisas dentro da área do direito civil. E um agradecimento muito especial. Quem sabe você não pode participar do meu futuramente, né? Já Olha deixo aí, aqui quem o sabe? convite. Com certeza será uma honra. Eu aproveito, doutor, até que surgiu uma dúvida aqui. Esse tipo de processo, ele é rápido ou é demorado, enfim? Porque a justiça brasileira, a gente sabe, demora muito, né? A justiça brasileira demora bastante. Só que assim, esse processo ele vai depender das provas que a gente tem. Então, vai depender muito do que tem de prova, da onde cai, do estado, depende de várias coisas. Mas ele é um processo que, em regra, é uma ação que vai ter o seu conhecimento, o juiz vai ter que analisar primeiro se houve o delito, se houve ali uma consequência, vai ter que analisar qual foi a extensão do dano. Então,
vai depender muito do caso a caso, mas em regra uns 2 anos aí para poder. Mas assim, a ideia não é você conseguir retirar, ali, ganhar um dinheiro em cima disso, mas é para que a pessoa que o agressor, né, ele não repita, serve como uma sanção para que ele não faça isso com outras mulheres, porque e além disso também tentar estornar de alguma forma, né, até que financeira, para que a mulher se sinta um pouco amparada por tudo que ela viveu. No né? caso de acontecer uma violência desse tipo, o agressor é automaticamente, assim, eu digo automaticamente, mas é quanto antes, melhor, afastado da pessoa, né? Na realidade, quando a mulher procura já o judiciário, não, procura a delegacia, já acontece, já tem o pedido da medida protetiva, então acaba afastando essa mulher, o homem da residência, a polícia tem toda uma diligência em cima disso, e na mesma hora tem ali, o juiz já vai dar ali a liminar já para fazer o afastamento, para que ele não fique próximo dela, então, e ali se ele descumprir, ele pode ser preso. Então, a depender do caso, porque às vezes é pego em flagrante, né, flagrante delito. Então, já há o afastamento de pronto. Aconteceu, a mulher relatou, foi até a autoridade policial, já se tem um afastamento, sim. E aí vai se ter, porque esse processo de indenização, ele é pelo processo civil, então ele é um processo à parte, vai ter o processo de medida protetiva, para que não haja descumprimento, e além disso ele vai responder a ação criminal pelo delito que ele, né, se for uma agressão física, a violência psicológica, enfim, para verificar, a polícia vai verificar junto com o Ministério Público, para depois da denúncia pelo Ministério Público, o juiz vai analisar ali tudo que tem de prova, a extensão do dano, tudo que foi feito para poder sentenciar, fazer uma dosimetria da pena, que a gente chama que é o cálculo da pena, e sentenciar. Agora, para encerrar, realmente é para encerrar. Você tem algum Tranquilo. caso que você algum caso que você queira relatar, que enfim, que você chamou sua atenção? A gente tem diversas situações assim que acaba até afetando a criança, né? Então, teve um caso sim que a mulher ela passava assim porque ela era submetida a diversas coisas justamente por não ter uma autonomia financeira, essa minha cliente, e ela apanhava muito do ex-cônjuge dela. Acontece muito isso, né? Essa questão da A financeira, né? mulher Que atrapalha acaba não bastante. querendo se separar justamente por causa disso. Então, por não ter essa autonomia, ela acaba aceitando. Uma situação que foi logo que eu comecei a advogar, então eu ainda era bem assim ingênua em algumas coisas. A gente tem uma sensibilidade, querendo ou não, que a gente é que nem médico, né? Vê sangue uma vez, ok, se sente mal, depois já hoje em dia já é mais tranquilo, mas ainda assim tem coisas que nos sensibilizam, que nos tocam de uma forma muito diferente. E nesse caso eu não consegui trabalhar, eu tive que repassar para uma outra advogada de um outro escritório, porque eu, assim, mexeu muito comigo. Aí depois eu falei, não, Eu agora eu preciso acredito. ficar mais durona para poder atuar. Mas nesses casos é muito complicado, porque aí você tem o relato do menor, o menor foi no escritório, me relatou o que o papai fazia. Então, ouvir aquilo mexeu comigo, não só como mulher, mas como ser humano. E aí eu acabei até abandonando a causa no começo, mas hoje, com certeza, acho que eu teria enfrentado tudo isso, assim, mas foi muito difícil. De coração agradecer, doutor. Obrigada, Anselmo, de verdade, obrigada. Que bom novamente poder falar sobre isso e que o pessoal que está nos assistindo nos sigam nas redes sociais. Você também produz muito, né? Conteúdo bacana, uma mulherada super. Eu vi teus vídeos, uma mulherada bem bacana falando sobre diversos assuntos. E é isso, tem que dar lugar para a mulher poder falar também. Com certeza, com certeza. E o intuito desse canal é levar conhecimento, né? É por isso que é por dentro do assunto. Até eu fico por dentro do assunto, porque quem entende é que está do outro lado, né? Eu sou apenas o mediador e a nossa missão é essa, levar informação, né? A gente sabe que todo youtuber quer ganhar um dinheirinho, quer monetizar o canal, mas esse meu aqui ainda não é monetizado, ainda está nessa luta. Então a gente pede que as pessoas compartilhem, curtam, mas enfim, eu me sinto bem em estar levando conhecimento às pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, e até a nossa próxima live. Quem sabe algum dia um outro assunto. Já esteja Isso, convidada. tá certo. Obrigada, até. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Mais uma live finalizada aqui no nosso canal Por Dentro do Assunto. Espero que vocês tenham gostado, né? E se você não é inscrito no nosso canal, entrou hoje, aproveita e já curta, né? Entra no nosso canal aí.
clica no sininho, se inscreva, que é muito importante, e clicando no sininho você vai receber as notificações de novas lives, novos vídeos chegando. Agradecer a Augusta Gomes, né? Obrigada pelo aprendizado, importante nos alertar. Sim, Augusta, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima live e nossos próximos vídeos. Tchau, pessoal. Até mais.